compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí? Sim. Ok. Bom, então, diabetes. Primeira coisa, né? O que é o diabetes e de onde que vem esse termo, né? Então, essas terminologias, quando a gente fala do diabetes mellitus, a palavra diabetes, ela vem do grego e ela significa sifão. É aquele aparato que está relacionado com a eliminação de água, né? Então, como o que era observado nos pacientes que tinham essa doença, né? Era uma eliminação muito grande de água através dos rins, né? Ali na urina, observava-se, então, essa poliúria, né? Esse aumento na eliminação de água, e aí eles colocaram esse nome, então, para representar um dos sintomas característicos dessa doença, né? Significando, então, sifão. E o mellitus, ele vem de doce, né? Então, eles observavam que a urina desses indivíduos, é claro que a gente tinha uma dificuldade, né? As pessoas não tinham banheiro em casa, então as pessoas urinavam, né, na rua, em locais assim, e eles observavam que a urina desses indivíduos atraía moscas, abelhas, né? E na Idade Média, já sabendo disso, né, os médicos tinham o hábito, então, de, é esquisito, nojento, mas eles degustavam a urina dos pacientes para determinar, né, se eles tinham indícios de apresentarem essa doença. Então, a urina nesses pacientes descompensados, né, era doce, tinha um sabor adocicado, né? Então, hoje a gente, graças a Deus, não faz mais isso no laboratório, mas a gente dosa, né, algumas vezes, muito mais no sangue do que na urina, mas é possível você verificar a quantidade de glicose na urina desses indivíduos. Tá? Então, eles eliminam água em grande quantidade e açúcar, né, na glicose, na urina. E a gente vai entender daqui a pouco por que há essa eliminação. Bom, quando a gente fala de diabetes mellitus, apesar de parecer uma doença simples, ela é uma doença extremamente complexa. Nós temos vários distúrbios metabólicos envolvidos no acometimento desse paciente. Então, a gente tem, claro, o metabolismo de carboidratos relacionado aqui. Então, a gente tem uma alteração daquelas etapas que a gente comentou na semana passada, né? Isso vai influenciar na glicólise, no ciclo de Krebs, na fosforilação oxidativa, né? Aquelas etapas do metabolismo. Mas nós temos também a modificação ou a influência no metabolismo de outros tipos de substratos, né? Metabolismo de lipídios, metabolismo de proteínas. Então, o diabetes, quando ele está não controlado, né, o diabetes descompensado, ele vai começar a mobilizar, vai trabalhar no armazenamento de outras fontes energéticas, além dessa de carboidratos, né? E nós temos uma combinação, ou muitas vezes, ou um ou outro, ou outra influência. Uma das influências que pode acontecer no desenvolvimento do diabetes mellitus é a falta de insulina. Então, por algum motivo, nós temos um paciente que não produz insulina de forma eficaz. Ele produz pouca ou nenhuma insulina. Isso é clássico do diabetes tipo 1, né? Então, o indivíduo, desde pequenininho, ele já encontra os sintomas, já se observa, né, nesse indivíduo desde das primeiras fases da vida. Geralmente o diagnóstico é na infância e o indivíduo vai ter que toda a vida aplicar insulina exógena, ou seja,
insulina que não é produzida, nós então temos uma insulina comercial, né? Esse indivíduo, dependendo dos níveis glicêmicos, ele vai ter, então, a necessidade de aplicação, né? Em uma ou mais vezes ao dia, né? Depende do quanto ele produz ainda de insulina, se ele produz, como é que, né, o metabolismo dele acontece, quais são as necessidades desse indivíduo. Isso varia um pouquinho de um paciente para o outro. A outra situação possível é uma ação defeituosa da insulina, ou seja, os receptores que deveriam responder à ação da insulina não respondem de forma eficaz. Eles passam, então, a desenvolver uma resistência à insulina. É o que a gente chama de resistência periférica à insulina. Isso pode acontecer de forma isolada, né? Ou você pode ter também uma associação das duas coisas. No diabetes tipo 2, né, é comum que você tenha uma ação defeituosa da insulina, ou seja, uma ineficácia na resposta, né, dos receptores frente à insulina, e depois isso pode evoluir também para uma falta da insulina. Então, o paciente, é clássico assim, paciente tipo 2, muitas vezes ele está no início da doença, ali, no diagnóstico, ele ainda não está necessitando de aplicação de insulina, e aí, à medida que a doença evolui, né, ele não controla, enfim, evolui a doença, você tem, então, uma necessidade, muitas vezes, de administrar insulina nesse paciente, tá? Então, pode acontecer combinações dessas duas influências aí, tá? Então, características do diabetes, ele é o diabetes mellitus, né? É uma doença crônica, então não há cura, né? O que a gente consegue é, muitas vezes, parar a evolução, uma situação de pré-diabetes, por exemplo. O indivíduo ainda não é diabético, mas a gente tem uma glicemia ali um pouco alterada. Uma dieta, muitas vezes, controlada, pode segurar, e aí esse indivíduo não desenvolveu diabetes mellitus, isso é possível. Mas uma vez que o indivíduo é diabético, ele vai ser diabético o resto da vida, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade de fazer a manutenção dessa glicemia. Existe uma exceção aí a isso que eu acabei de falar, que é o caso do diabetes gestacional. O diabetes gestacional, por uma situação hormonal típico do período gestacional, é possível que essa gestante fique diabética nesse período, e depois que o bebê nasce, né, ela deixa de ter os níveis glicêmicos elevados. Isso é característico do diabetes gestacional e ela pode não vir a ter diabetes. Acontece algumas vezes dela passar a ser diabética, né, depois que o bebê nasce. Mas no diabetes gestacional também muito frequentemente esses níveis glicêmicos voltam ao normal, tá? Então, é uma questão mesmo de influência hormonal. Então, o paciente diabético, ele precisa estar sempre sendo atendido, né, pelo médico, tem que sempre ser acompanhado. E se vocês viram lá no trabalho, eles têm alguns problemas na cavidade oral recorrentes, né? São pacientes que têm alguns tipos de doenças associadas à cavidade oral mais frequentemente, por uma dificuldade de cicatrização, por uma dificuldade de salivação, né? Então, ele vai ter, em alguns momentos, alguns problemas específicos, né? Que vão ser atendidos por cirurgiões dentistas. Então, a manutenção do atendimento odontológico também tem que ser realizada nesse paciente, né? Esse paciente, ele tem que ser educado, né? Ele tem alguns cuidados essenciais que ele tem que ter, né? Falando na área odontológica, ele tem que ter um cuidado, claro, todos os pacientes, mas ele tem que ter um cuidado com a higienização, ele tem que ter um cuidado com as feridas, com a questão da cicatrização. Então, ele tem que ser um paciente educado, informado, né?
O principal aqui é a questão da prevenção nesse paciente, porque depois, se você for tratar, né, fazer um tratamento mais paliativo, esse paciente costuma demorar mais para ter uma melhora, então são pacientes um pouco mais complicados. Então, vale a pena trabalhar a prevenção com esses pacientes, né? Esses pacientes, ao longo da vida, eles podem apresentar complicações mais severas, né? São complicações comuns, né, nos pacientes, alguns efeitos na circulação, né, nas veias e artérias, algumas situações que podem, né, as alterações na microcirculação podem levar a alterações na retina, alterações nos rins, né? Então, o gasto de saúde pública, né? Falando em termos de saúde pública, o gasto com os pacientes diabéticos que têm complicações é muito alto, não só no Brasil, como no mundo. Nós temos as complicações do diabetes influenciando muito, né, nos atendimentos aos pacientes e também nos casos de óbito, né? Então, o diabetes mellitus encarece muito para os sistemas de saúde, né? Encarece muito o atendimento, porque ele evolui, ele é uma doença, né? O diabetes é uma doença silenciosa, à medida que você vai piorando ali o quadro, né? Você já está num período, muitas vezes, que não é possível retornar, né? Aquele tecido já está tão alterado que ele acaba não tendo uma condição de voltar àquela sanidade, né? Então, o problema do paciente diabético em si é a disciplina frente a uma doença que não demonstra que está causando efeitos deletérios no primeiro momento. Então, isso é muito difícil, né? Difícil controlar um paciente que não está tendo tanto sintoma, que está conseguindo se adaptar aos sintomas, né? É diferente de você ter uma situação aguda, né? Que devia estar com a dor lá. Então, para ele é muito mais fácil tratar uma situação que ele está sentindo do que aquilo que ele não está sentindo, né? Que ele está se adaptando, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de números, tá? Quando a gente fala de população mundial diabética, a gente tem 387 milhões de pessoas. E existe uma projeção da OMS de, em 2035, isso não vai demorar tanto, né? Daqui 15 anos, a gente ter no mundo 471 milhões de pessoas com diabetes mellitus, tá? A gente tem uma média de 4 milhões de mortes por ano relacionadas às complicações do diabetes mellitus, tá? Isso dá em torno de 9% da mortalidade mundial total, o que é muita coisa, né? Pensar em 9 em cada 100 pessoas morrer de complicações de uma doença que é controlável, isso é muito complicado, né? Isso é muito grave. E desses pacientes diabéticos, 80% vivem em países em desenvolvimento. Então, é uma característica, né? Talvez associada à alimentação, né? A qualidade, né, do alimento dessas populações. E uma coisa que a gente está vendo nos trabalhos cada vez mais, né? É que os pacientes estão sendo cada vez mais jovens, né? Os jovens estão desenvolvendo diabetes e isso é muito preocupante também, né? Até pouco tempo atrás, isso era, né, principalmente o tipo 2, claro, que é o mais comum, era uma doença de pessoas mais velhas, né? E hoje a gente vê o aumento, né, dos jovens acometidos por essa doença. Só para ter aqui uma ideia, né, de quantidade, se a gente for pensar lá no Arizona,
nos Estados Unidos, metade da população adulta, né, do Arizona é diabética. Né? Imagine metade de uma população apresentar. Então, diabetes é um problema de saúde pública. Por isso que eu falo que vocês vão encontrar lá na vida de vocês, na clínica, porque é muita gente diabética, tá? Falando em Brasil, ó, essas estimativas aqui são de 2014. A gente tem, né, nessa época, 2014, nós tínhamos população adulta, considerando de 20 a 79 anos, 133, quase 134 milhões de pessoas, tá? Dessas pessoas aqui, dessa população adulta, desses 133,8, nós tínhamos 11,9 milhões de pessoas nessa faixa etária diabéticas. Se a gente pensar na projeção, né, para 2035, no Brasil, nós vamos ter em torno de 19 milhões, né, de pessoas com diabetes, né? Isso, né, em torno de 6% da população. Isso é muita coisa. E uma curiosidade, né, é que a população indígena também é acometida pelo diabetes em uma proporção maior do que na população comum. Então, a gente tem, enquanto a gente tem em torno de 6% da população brasileira diabética, quando a gente estuda os indígenas, por exemplo, os índios chavantes, a gente tem em torno de 28, quase 30% dos indivíduos diabéticos, né? Então, a população um pouco mais vulnerável, claro, né? A gente está vendo que é uma população vulnerável a várias outras situações patológicas, né? E no caso do diabetes também, talvez por uma questão alimentar, né? Eles estão inseridos, né, na sociedade, eles, né, têm acesso a alguns alimentos industrializados, enfim, eles têm hoje um acesso, né, a um outro estilo de vida, então talvez isso esteja refletindo, né, na proporção maior dos pacientes diabéticos nas populações indígenas. Então, isso também tem chamado a atenção aqui do SUS, né, frente a essa estatística nos indígenas brasileiros. Tá? Tem uma Oi, dúvida. diga. Pode ser uma questão genética mesmo? Peraí, deixa eu só colocar o outro aqui. Pode falar. Pode ser uma questão genética mesmo? Então, em geral, está associado, a gente tem vários trabalhos que trazem, né, que principalmente no desenvolvimento de diabetes tipo 2, tá? Nós temos influência genética. Mas o diabetes tipo 2, ele é descrito, né, como multifatorial, ou seja, ele tem vários fatores associados, né? Então tá, você pode ter lá uma influência genética. Isso, né, a gente já tem indicação. Se você tem parente, né, diabético, tem ali pai, mãe, irmão diabético, em geral essas pessoas tomam, né, mais cuidado, fazem exames regulares para verificar, né, se tem também. Então você tem ali uma influência, né, que pode estar, vai estar influenciando no desenvolvimento do diabetes. Mas esse não é o único fator, né? Nós temos também, hoje sabe-se, né, que existe uma influência da alimentação, do estilo de vida, prática ou não de exercícios físicos. Então, tudo isso vai influenciar, né? É uma questão que te diz um fator ambiental, né? E também, alguns estudos mais recentes falam, inclusive, de bactérias que vivem no intestino dos indivíduos. Dependendo do tipo de bactéria, né, alguns trabalhos falam disso, que dependendo da população ali, da microbiota do intestino, existem algumas influências, né, dependendo do tipo de bactéria, que vão facilitar ou não, né, ou impedir, né,
trabalhar contra o desenvolvimento de algumas doenças. Então, existem alguns trabalhos que propõem, inclusive, a ingestão de cápsulas de bactérias liofilizadas que são obtidas do intestino de doadores saudáveis, aqueles doadores que têm o tipo de micro-organismo ideal. Isso se faz também para a obesidade, por exemplo. Tem alguns trabalhos que falam que a pessoa ela pode ter mais tendência à obesidade, né, a dificuldade de perder peso, sobrepeso, enfim, dependendo da população de micro-organismos do intestino dessas pessoas. E aí, qual que é a ideia? É substituir essa população por outra. Então, você tem lá vários voluntários ali que são doadores, né? Que tem aquela população de interesse. E aí você né, vai, claro, separar essas bactérias, coloca num produto, esse produto então é consumido, né, por essa população, né, que tem sobrepeso, obesidade, e aí você tem a substituição dessa microbiota intestinal. E tem alguns resultados interessantes que são demonstrados, né? Então, são várias as influências, né? A gente nem imaginava que a gente tivesse influência, por exemplo, das bactérias intestinais em situações metabólicas, como obesidade, sobrepeso, diabetes, né? E hoje a gente tem vários trabalhos trazendo isso, né? Trazendo essa evolução aí na ciência. Então, eu acredito que daqui a um tempo, inclusive, a gente vai ter outras classificações de diabetes e outras formas de fazer diagnóstico que estão associadas à situação genética, né? Que estão associadas a bactérias intestinais, né? Então, esse estudo está evoluindo, tá? Não sei se eu te respondi. Respondeu. Obrigado. Imagina. Vamos ver aqui. Temos 10 minutos. Ok. Bom, então, quando a gente classifica hoje, né, ainda, quando classificamos o diabetes, a gente vai se basear na etiologia, né? E também como que essa doença se apresenta, quais são os sinais e os sintomas. Então, a gente tem diabetes mellitus tipo 1, que em geral é autoimune, ou a gente diz que é idiopático. O que significa idiopático? A gente não consegue classificar e categorizar a causa, a etiologia da doença, né? Então, é uma doença de causa não conhecida, né? O diabetes tipo 2, ele geralmente está relacionado, então, com, né, vários fatores, então ela é multifatorial, né? E nós temos alguns tipos específicos, classificações específicas do diabetes mellitus, que acabam entrando nesse diabetes tipo 2. E o diabetes mellitus gestacional, que foi o que eu comentei com vocês, que é um tipo de diabetes relacionada à gestação, né, como o próprio nome diz, aos hormônios que estão influenciando nesse período, tá? Travou, peraí um pouquinho. Aí. Então, ó, aqui eu tenho um esqueminha, né? Então, quando a gente fala da liberação de insulina, a gente tem que pensar no pâncreas, né? Então, o pâncreas vai enviar, frente a uma hiperglicemia, um pico glicêmico, né? A gente tem mecanismos lá no pâncreas que vão liberar insulina na corrente sanguínea, né? Quando essa insulina age no receptor de insulina lá nos tecidos, nós temos uma atividade, então, no receptor de glicose, e ele vai poder receber essa glicose, então, que está no sangue e colocar para dentro da célula, né? Aí vão ter lá a glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, que vão trabalhar com essa glicose na produção de energia a partir dela, produção de ATP,
né? Qual que é o problema aqui? No caso do diabetes tipo 1, nós temos uma deficiência na produção de insulina. Então, quais são os fatores mais envolvidos aqui? Em geral, nós temos aqui algum processo, tá, imunológico que vai levar o indivíduo a produzir autoanticorpos. Então, são anticorpos que vão agir justamente contra as células beta-pancreáticas, tá? Por algum motivo, esse sistema imunológico descompensou e produziu anticorpos, né, contra as próprias células do pâncreas, tá? São as células beta-pancreáticas. Isso pode acontecer após uma infecção, né? Então, por algum motivo ali, né, houve um desenvolvimento ali dessa produção, algum processo, né, acaba levando a um descompasso no sistema imunológico, ele leva, então, a produção desses autoanticorpos contra essas regiões ali, né, estruturas do pâncreas, tá? E aí, por conta disso, esse indivíduo para, então, de produzir ou produz muito pouca insulina, né, para fazer esse papel, né, de colocar glicose dentro da célula. Mas existem outras situações possíveis. Eu tive uma aluna, por exemplo, que quando ela era pequenininha, ela caiu, ela sofreu um acidente e ela danificou na queda, né? Houve ali um processo de dano no pâncreas. E aí atrofiou e ela não teve desenvolvimento, então, dessas células, e isso levou a um diabetes tipo 1. Claro, uma situação bem rara, né? Mas foi isso que aconteceu com ela. Nós temos uma situação associada também à administração de leite de vaca em crianças muito pequenininhas. Parece ter alguma relação, né? É claro que isso não assim, regra, tá? Não é porque você deu leite de vaca para uma criança pequenininha que ela vai desenvolver diabetes tipo 1. Mas existiram já alguns trabalhos que trouxeram uma relação, né, do leite de vaca no bebê muito pequenininho, né, com o desenvolvimento, então, de autoanticorpos que acabavam destruindo células pancreáticas, tá? Então, até hoje, né, não é recomendado o uso de leite de vaca em criancinhas muito pequenas. Certo? Bom, já no diabetes tipo 2, o que nós temos é uma deficiência aqui na resposta, né? Como eu já comentei com vocês. Então, no diabetes tipo 2, nós vamos ter o receptor dessensibilizado, ou seja, ele não vai estar sensível à ação da insulina, né? E aqui nós temos vários trabalhos que trazem que picos glicêmicos, né, que vão depender da alimentação desses indivíduos, picos glicêmicos ao longo do dia, né, podem levar esses picos, né, não controlados, né, podem levar a uma dessensibilização, claro, associada à obesidade, associada ao sedentarismo, enfim, vários fatores que a gente já falou aqui, podem levar a uma dessensibilização desses receptores a nível tecidual. É o que a gente chama de dessensibilização dos receptores, que vai levar a uma resistência periférica à insulina. O que é essa resistência periférica? A resistência dos receptores dos tecidos em geral, né? A gente diz resistência periférica à insulina, tá? O mais comum entre os dois tipos de diabetes mellitus é o tipo 2. De 90% a 95% dos casos, o tipo 2 é que vai estar relacionado aqui à etiologia dessa doença, tá? Então, esses indivíduos vão ter defeitos na ação
E pode acontecer de ter, né, principalmente no desenrolar da doença, a deficiência também na secreção da insulina. E, como é um processo metabólico, nós temos também um defeito na regulação da produção lá hepática da glicose, que é o que a gente chama de gliconeogênese, né? E no metabolismo da glicose. Isso então, tem como resultado ali uma resistência, né? Resumindo, uma resistência à insulina, tá? Aí, de novo, né? Lembrando da pergunta do colega, interação de fatores genéticos e também ambientais. Então, dieta rica em gordura e carboidrato, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, também o envelhecimento, né? Então, a gente sabe, né? O ser humano ele tem o pico do seu estado da arte ali, o pico é aos 30 anos, né? Depois dos 30 é só ladeira abaixo. E olha, é mesmo, tá, gente? Então, quando você... é só ladeira abaixo, meu joelho que o diga. Então, quando a gente vai envelhecendo, o metabolismo também envelhece, as células estão envelhecendo, né? Nós temos vários processos metabólicos que vão também funcionando mais lentamente. A gente já começa a engordar muito mais fácil, já emagrece com muito mais dificuldade. Então, a gente vai tendo vários outros fatores também relacionados ao envelhecimento que levam ao desenvolvimento dessas doenças, né? O tipo 2 pode acontecer em qualquer idade, mas geralmente ele é diagnosticado após os 40 anos. Né? Quando você tem lá, então, a poliúria, vários outros sintomas característicos, o cansaço, e aí o indivíduo vai lá, faz o exame e descobre que é diabético. Então, mais ou menos ali por volta dos 40 anos ou mais, certo? Então, deixa eu gravar. Ok. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem. Ok. Bom, então, resumidamente, é isso aqui que acontece, não no tipo 2, né? Diabetes tipo 2. Nós temos, então, uma situação de hiperglicemia, né? Então, liberação de insulina vai levar aqui a insulina para o receptor. Esse receptor não vai responder direito à ação da insulina. Nós temos, então, uma resistência periférica. Isso vai levar, ao longo do tempo, né, num paciente não controlado, a diminuição da secreção de insulina, né? Nós temos também como efeito aqui um aumento na produção da glicose, então alterações na produção da glicose, porque o corpo está nadando em glicose, mas ele não está aproveitando essa glicose para produzir energia. Uma vez que a glicose não entra na célula, é como se os tecidos estivessem com fome, né? Então, existem as sinalizações desses tecidos e o cérebro vai fazer o que? Estou com fome, apesar de ter um monte de glicose no sangue. Estou com fome, não tenho glicose, faça alguma coisa. O fígado vai lá e aumenta a produção de glicose, pelo processo que a gente chama de gliconeogênese. E aí nós temos, então, um aumento maior ainda da glicose, né, no sangue. E hiperglicemia ainda maior, por um período prolongado, né, e esse ciclo fica acontecendo, né. Então, esses indivíduos vão começar a ter altas taxas de glicose, né, quanto mais descompensado ele está, maior a taxa de glicose no sangue, né. Além da gente ter essa situação da glicose, que vai influenciar em vários tecidos, porque a glicose em excesso, né, por um tempo maior, ela vai estar reagindo
né, com os tecidos, nós vamos ter também a situação do sobrepeso e obesidade, ou seja, esses adipócitos, né, eles produzem, essa aqui é a célula gordurosa, né, são os adipócitos. Eles produzem, né, várias substâncias que são substâncias pró-inflamatórias. Então, nesses indivíduos, nós temos também, além da resistência periférica, né, à insulina, essa questão da não resposta eficaz do receptor, nós temos também processos inflamatórios. Então, esses indivíduos, eles são, a gente diz que é um paciente inflamado, né? Tem várias situações ali, vários tipos de substâncias que são produzidas que vão influenciar nos processos inflamatórios, né? Nesses indivíduos. E quando a gente fala de microcirculação, né, macrocirculação, essas substâncias vão influenciar, né, nos processos os processos deletérios, os processos que vão impedir o fluxo, né, desse sangue, impedir a circulação eficaz, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, de modo geral, o paciente de diabetes mellitus tipo 2, ele, no primeiro momento, ele não precisa de insulina exógena, ele não precisa aplicar insulina. Mas eles podem precisar ao longo da vida, né? Eles podem necessitar desse tratamento, tá? No caso do diabetes tipo 1, nós temos indicadores específicos que a gente consegue dosar. Por exemplo, a gente consegue dosar anticorpos anti-células pancreáticas, né, no sangue. Então, se a gente vê que esse indivíduo tem anticorpos anti-células pancreáticas no sangue, a gente já vai entender que ele é um diabético tipo 1, né? E ele desenvolveu por conta da presença desses anticorpos. Mas quando a gente fala do diabético tipo 2, a gente não tem indicadores específicos. A gente só vê que ele está metabolicamente instável, tá? Como eu disse para vocês, os estudos do diabetes, eles estão evoluindo, né? Então, há uma grande suspeita de que existem diferentes formas de diabetes tipo 2, que tem vários tipos de etiologia diferentes que levam a essa hiperglicemia, a essa resistência à insulina, mas que imagina-se que são processos diferentes, ou associados a defeitos genéticos diferentes, ou a processos específicos diferentes. Então, a ideia é que, com o avanço desses estudos, nós vamos, daqui a um tempo, identificar diferentes processos a partir de diferentes tipos de exames, a partir de diferentes investigações. Porque parece como a população diabética tipo 2, ela é heterogênea, o que se imagina é que são diferentes processos patológicos que levam a essa resistência periférica à insulina, tá? Bom, quais são os sinais e sintomas? Nós temos poliúria, que é o aumento da produção de urina, esse indivíduo vai urinar com mais frequência. Polidipsia, claro, se ele está eliminando mais água, logo ele vai sentir mais sede, então ele vai tomar muito mais água, né? Ele vai ter uma sede excessiva. Como ele não está produzindo energia de forma eficaz, porque a glicose não está entrando nas células, logo nós vamos ter mecanismos, né, de sinalização de que esses tecidos estão com déficit de energia. Ou seja, nós precisamos disso, né? O corpo vai entender que ele precisa de substrato para produção de energia. Então, esse indivíduo vai ter fome, polifagia, um apetite exagerado. E como ele não está produzindo ATP de forma eficaz, ele vai se sentir muito cansado, né? Ele não está produzindo energia, né? Então, o cansaço também
é um sinal bastante clássico do diabetes, tá? Bom, por que ele vai ter essa glicose, né, na urina, e por que ele vai ter esse excesso de água, né? Por que ele vai ter essa poliúria? Veja, a gente tem nos rins um limiar de reabsorção renal da glicose. Então, lá não sei se vocês já tiveram sistema urinário copáulo, mas os rins são responsáveis por reabsorver uma série de substâncias que passam por eles, né? Então, a glicose é uma das moléculas que vão passar ali através do sistema circulatório. A gente vai ter, então, a passagem dessa glicose pelos rins, né? Então, essa glicose, claro, a gente tem picos. Filha, por favor, desce. Ai, gente, hoje ela tá mais grude do que sempre. Toma o cafezinho. A gente já brinca, tá bom? Depois você sobe, mamãe. A mãe tá dando aula agora, tá bom? Isso, então come e meu Deus. Pronto. Desculpa, pessoal. Bom, então quando a gente fala de reabsorção a nível renal, a gente tem, né, uma quantidade de glicose possível, né, que os rins são capazes de reabsorver. O que significa reabsorção, né, lá nos rins? Nós temos aqui, né, o sangue com a glicose. Cada bolinha dessa aqui é uma glicose, tá? Ele tá com glicose passando ali, tá passando na urina, lá no glomérulo, e nós temos mecanismos que tiram essa glicose da urina e devolvem essa glicose para o sistema circulatório, para o sangue. Então, isso seria a reabsorção, né, renal da glicose. Quando nós temos uma certa quantidade de glicose, ou seja, uma certa concentração de glicose aqui na urina, nós temos então condição, né, de reabsorver no glomérulo esse mecanismo. Em geral, esse limiar, essa concentração possível aqui, é em torno de 160 a 180 miligramas por decilitro de glicose. Quando a gente tem essa quantidade, a gente ainda consegue, né, reabsorver a glicose a nível glomerular. Quando a gente tem uma situação aqui, né, de limiar, né, uma situação de limiar, ou seja, quando você atinge o máximo de reabsorção, esses mecanismos estão dando conta, estão ocupados com a reabsorção da glicose. Acontece que, ultrapassando esse limiar, né, chega uma hora que o glomérulo não vai dar conta. Então, ele vai até o limiar, né? Ele consegue até o limiar reabsorver a glicose, passar a glicose da urina para o sangue. Mas chega uma hora que, ultrapassando esse limiar, essa glicose passa, né? Ela vai ser eliminada, ela vai ser encaminhada com a urina para bexiga. Então, vai passar pelos ureteres, vai para a bexiga, passa pela uretra e ganha né, a urina propriamente dita, né? Esse indivíduo elimina, então, a glicose na urina. Então, o que acontece em relação à glicose? Eu comentei com vocês que a glicose é polihidroxi, ou seja, ela tem várias hidroxilas na sua estrutura, né? E como ela tem várias hidroxilas, ela tem uma polaridade muito alta, o que significa que ela é muito hidrofílica. Ela reage bem, ela interage bem com a água. Então, como a glicose é muito hidrofílica, à medida que ela sai na urina, ela puxa consigo água, certo? Então, é por isso que o indivíduo vai ter poliúria.
além da glicose, né? Como ela tem, quanto maior a concentração de glicose na urina desse indivíduo, mais água, né, que vai estar interagindo com essa glicose, mais água vai sair também. Então, esse indivíduo, ele acaba desidratando, né? Porque ele perde água junto com a glicose, que é extremamente hidrofílica, tá? Então, nós vamos ver um excesso de glicose e um excesso de água na urina desses pacientes. Como que a gente faz diagnóstico? Existem, né, vários exames. O que é muito comum para a gente ter um indicativo se esse indivíduo pode ou não ter diabetes é a glicemia de jejum, né? Então, o indivíduo vai lá em jejum no laboratório, colhe o sangue, né, sangue total, vermelhinho. O que nós fazemos no laboratório? A gente centrifuga esse sangue, porque a gente não quer a parte das células, né? A gente não quer analisar as células em si, a gente quer analisar o soro ou o plasma, tá? Que é a parte líquida do sangue, né? Então, é nessa parte líquida do sangue que a glicose vai estar. Então, a gente separa, né, centrifuga e pega só o soro do paciente. Aí, com esse soro, nesse soro, a gente vai dosar, a gente vai quantificar a glicose. A gente considera de 60 a 99 miligramas por decilitro uma quantidade normal de glicose nos indivíduos em jejum, né? Então, acima disso, a gente já começa a pensar em pré-diabetes, né? E mais, né? Quanto mais distante do 99 ali, a gente já vai pensar em diabetes. Existe uma outra forma também de avaliar, que é o teste oral de tolerância à glicose. Como é que a gente faz isso? Isso é bem característico em grávidas, né? Chega uma hora lá que ela precisa fazer. Você vai em jejum no laboratório, faz a coleta do sangue, e esse sangue vai ter ali, né, a quantificação da glicose em jejum. Depois, eles te dão uma garrafinha, 2 garrafinhas, geralmente, é uma dose de glicose, que é um xarope ruim pra caramba. Pensa, você tá grávida, você tá em jejum, então você já tá meio enjoada, e daí você tem que tomar esse negócio. Enfim, você toma lá, e aí é um negócio doce, bem doce. E aí você vai ficar um tempo no laboratório, eles vão tirando o seu sangue de tempos em tempos ali, acompanhando qual é a sua resposta àquela glicose que foi administrada, né? É claro que vai ter que fazer o pico glicêmico e depois, né, numa situação normal, a glicose começa a baixar. Então, eles fazem acompanhamento dessa glicemia, né, nesse indivíduo. Também é possível dosar a glicose pós-prandial, ou seja, depois que você se alimentou. E no indivíduo não diabético, ela tem que estar ali inferior a 140 miligramas por decilitro, né? E é possível também dosar a insulina. Por que a gente dosa a insulina? Porque é importante dosar a insulina? Para a gente ter um diferencial. Porque aqui, tanto na glicemia em jejum, no teste de tolerância e na glicose pós-prandial, nesses três exames aqui, a gente não consegue diferenciar se é um diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, né? Por quê? Porque nos 2 tipos de diabetes, a gente tem uma hiperglicemia, né? Agora, se a gente dosa a insulina, tá? Ela vai estar normal no indivíduo tipo 2, pelo menos é um indicativo, né? De que ela tá, que o tipo 2 vai estar normal, e no indivíduo tipo 1, ele vai ter um déficit na produção de insulina. Então, é um diferencial ali para nós, para a gente saber se é o tipo 1 ou o tipo 2. Além da dosagem de insulina, a gente também pode dosar anticorpos. Então, existem anticorpos que agem contra
as estruturas, né, do pâncreas, das células pancreáticas. Então, a gente tem, por exemplo, os antitirosina fosfatase, os contra a insulina propriamente, ou contra a ácido glutâmico descarboxilase, são estruturas relacionadas à função ali do pâncreas que vão ter anticorpos trabalhando contra, né? Então, esses anticorpos é possível dosar também no sangue desses pacientes. E aí, claro, quando a gente dosa esses anticorpos, a gente determina que é o tipo 1 do diabetes, tá? Diabetes mellitus. Um outro exame possível de se fazer, e esse aqui é muito usado no acompanhamento do diabetes, é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Quando a gente tem um pico glicêmico por um tempo maior, né, na circulação, ou seja, essa hiperglicemia crônica do paciente diabético, ela leva a um processo de ligação da glicose à hemoglobina dos eritrócitos, células vermelhas lá do sangue. Então, essa glicose em excesso, ela vai se ligar à hemoglobina, tá, do sangue, e aí essa hemoglobina vai ficar marcada com essa glicose. Filha, por favor, eu tô falando aqui. Só um pouquinho, tá bom? Então, essa hemoglobina, agora com a glicose, né, ela pode ser identificada e quantificada no laboratório também. Então, os níveis normais de hemoglobina glicosada ou glicosilada é de 4 a 6%, né? Na prática, a gente acaba dizendo que pacientes de 4 a 6% estão com a glicemia controlada. O que é interessante desse exame? Quando a gente faz a hemoglobina glicada, a gente tem uma ideia de mais ou menos ali 3 meses de glicemia do paciente. Por quê? Porque a idade média ali das hemácias. As hemácias são renovadas, os nossos eritrócitos, as nossas células vermelhas, elas são renovadas ali em uma média de 3 a 4 meses, 120 dias, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ver nesse período de 3 a 4 meses quanto que o paciente ficou, né, de glicose. A gente consegue mensurar. Porque o que é comum? O paciente sabe que vai ter exame amanhã ou daqui uma semana, ele se policia durante essa semana. Então, ele fica ali, né, ele controla a glicemia. Só que aí, né, chega lá na hora de fazer o exame, como ele se policiou essa semana, na glicemia de jejum, ele tá com a glicose normal, glicemia normal, né? Só que aí a gente vai fazer a glicada dele, ele tá alterado. Por quê? Porque a célula vermelha, ela dura ali em torno de 120 dias circulante, né, no sangue. Se ela teve contato com essa glicose em altas concentrações, ela vai glicar, a hemoglobina vai glicar. E aí, esse resultado vai ficar aumentado. Então, a gente consegue pegar, né? A gente diz que a glicada, ela é para pegar o paciente que não está se cuidando. Porque a gente consegue verificar um período maior, então, de hiperglicemia nesse indivíduo, tá? Bom, o tratamento, como ele é realizado? A ideia é, no caso tipo 2, diminuir a resistência à insulina e melhorar a função da célula beta-pancreática. Então, é possível fazer dieta, né? Exercício físico, tem trabalhos que trazem que os exercícios físicos, eles aumentam a resposta dos receptores de insulina, né? Ou seja, diminuem a resistência à insulina, e existem os medicamentos que vão estar relacionados com essa entrada aí da glicose na célula, né? Que são os hipoglicemiantes, né? Nós temos várias associações aqui de tratamento do diabetes em si, com também o controle
das dislipidemias, que são, né, as taxas de gordura no sangue. A gente vai ver na nossa próxima aula os lipídios, né? E também o tratamento da hipertensão arterial, que pode ser uma consequência também, um fator relacionado ao diabetes, tá? Então, os tratamentos têm o plano terapêutico medicamentoso, né? A mudança no estilo de vida e a farmacoterapia e a prevenção das complicações. Então, a ideia é sempre prevenir complicação crônica, porque o indivíduo diabético com complicação, ele tem uma qualidade de vida pior. Então, pensando no bem-estar do paciente, é bem ruim de tratar um paciente diabético complicado, né? Ele vai ter função renal prejudicada, cicatrização prejudicada, enfim, ele vai ser um paciente complicado, né? Para você mexer, para você fazer uma cirurgia no paciente descompensado, com complicação crônica, é muito difícil. Mesmo as cirurgias, as cirurgias no ambiente lá da clínica odontológica são complicadas, né? E ele é um paciente caro também. Se a gente pensar em sistema de saúde, ele é um paciente caro para você cuidar, né? Porque ele está complicado. Então, ele vai precisar de especialidades, né? Bom, a gente tem várias metas, né, terapêuticas para esses indivíduos. Então, plano alimentar, atividade física, até isso tem meta para os pacientes. Então, 30 minutos por dia, pelo menos, de atividade física, não fumar, ter uma hemoglobina glicada menor que 7%, a quantidade ali da glicemia em jejum. Então, tem metas, né, para esses indivíduos. Também os lipídios, então, colesterol, triglicerídeo, né, a pressão arterial. E como esses indivíduos são mais... eles têm o sistema imunológico, muitas vezes, tem algum déficit, né? Eles são mais vulneráveis a algumas infecções. A gente está vendo isso agora, né? Os pacientes com maior mortalidade do Covid, a gente está vendo, são justamente os diabéticos. Então, esses pacientes, eles acabam tendo uma necessidade de vacinação também importante, né? Isso também tem que ser verificado. Isso está, inclusive, na meta do tratamento desses pacientes. Aqui eu só coloquei alguns exemplos. É claro que a gente não vai ficar focando nisso, porque vocês vão ter lá na farmacologia, mas nós temos várias formas de trabalhar com a atividade, né, daqueles receptores de insulina. Então, existem lá inibidores de enzimas, existem outros tipos, as metforminas lá, que são das biguanidas, que vão trabalhar a nível hepático, né, com a produção de glicose, absorção gastrointestinal. Então, são vários os mecanismos aqui de ação desses hipoglicemiantes que a gente usa, esses hipoglicemiantes orais, né? Então, várias classes, a farmacologia, né, já evoluiu bastante nisso. Nós temos várias classes muito bem toleradas e muito eficazes, né, nesses indivíduos. Então, elas acabam sendo estratégias, dependendo do tipo, né, de manifestação, de como ele está, como que a glicemia está, enfim, a resposta também do paciente. Nós temos vários tipos de classes medicamentosas que podem ser utilizadas, tá? Bom, quais são as complicações? Já estou chegando lá no fim, tá, gente? Daqui a pouquinho já libero vocês aqui. Deixa eu ver que horas são. Vocês têm aula daqui a pouco, né? Ixi, tá. Quais são as complicações? Comum: neuropatia, retinopatia, doença microvascular e doença macrovascular. Então, aqui, gente, eu coloquei no colágeno da derme, mas podem considerar qualquer colágeno, tá? Quando o açúcar está em grandes concentrações no sangue, esse açúcar ele pode se ligar, fixar em fibras de colágeno e elastina. Então, isso acontece na pele, né?
Isso acontece também naqueles vasos. Se a gente for olhar para os vasos sanguíneos, eles têm colágeno, é justamente o que dá elasticidade, né, para os vasos sanguíneos. Então, esse colágeno, ele é alterado, né, ao longo do tempo por essa ligação que a gente diz que é a glicação não enzimática. Então, esse excesso de açúcar liga no colágeno, o que acontece? Modifica a estrutura do colágeno. As fibras vão ficar enrijecidas. Então, esses vasos, eles vão enrijecendo. Por isso que altera a circulação também desses pacientes, né? Então, você tem um dano nas fibras de colágeno e também na elastina. E isso vai levar ao quê? Vejam, a neuropatia diabética leva, é uma dificuldade na irrigação. Então, a gente tem dois tipos de, assim, a grosso modo, dois tipos de vaso. A gente tem os vasos grandes, calibrosos, e a gente tem os vasos menores, que vão ficando fininhos, fininhos. A gente tem os microvasos, né? Então, numa irrigação, por exemplo, dos nervos, pensando lá nesse pé aqui, né? A gente tem uma inervação. E essa inervação, ela é irrigada por esses microvasos. Quando esses microvasos, eles são alterados por essa glicação, né? Você tem, então, uma redução de oxigenação e de nutrição nesses nervos. Isso vai levar a uma diminuição da atividade desses nervos, uma degradação também, né? Um dano nesses nervos. Então, o indivíduo vai perdendo sensibilidade, principalmente nas extremidades. Então, ele passa por exemplo, ele está andando, ele bate o pé, ele dá o pé, ele não sente. Às vezes ele até machuca o pé e não sente, né? Então, isso é um problema para o indivíduo, porque ele começa a fazer lesões, muitas vezes, sem sentir. Então, em pacientes descompensados, que tem neuropatia diabética, a gente não recomenda, por exemplo, o uso de chinelinhos, chinelos havaianos, porque fica o pé exposto. E como eles não sentem, né, quando machuca, as machucaduras mais simples, eles acabam não sentindo. E como esses indivíduos também têm toda uma alteração no colágeno e isso leva a uma dificuldade de cicatrização, essas microlesões vão ficando maiores. E aí o indivíduo, quando vê, está com todo o dedo do pé, todo o dedão está ulcerando. Ele tem dificuldade de cicatrização, isso leva a infecções, então está uma ferida aberta, essa ferida ela pode ser mais facilmente invadida por micro-organismos. O sistema imunológico já não está legal, então não tem as defesas eficazes. Então, o que vai acontecer? Essas feridas vão evoluindo. E aí, o que o indivíduo tem? Aquilo que a gente chama de pé diabético, por exemplo, né? Começa com uma feridinha, isso não sara, não cicatriza, aumenta, e quando vê, o indivíduo tem que amputar o dedinho, daqui a pouco tem que amputar o pé, daqui a pouco tem que amputar um pedaço da perna. Então, a ideia, né, aqui é mostrar para vocês o quanto essa doença, né, ela é silenciosa e progressiva, né? O indivíduo começa a perder sensibilidade, perde a cicatrização eficaz. Quando vê, ele está com uma ferida, quando ele vê, ele está com uma amputação, né? E isso leva a uma queda na qualidade de vida desses pacientes. Por isso que a prevenção é importante, né? Veja, aqui eu estou falando da irrigação nos nervos aqui do pé periférico, né? Mas a gente pode falar da irrigação na boca também, né? Ele vai ter uma dificuldade de irrigação, isso vai levar a uma menor oxigenação desse tecido, né? Vai ser um tecido prejudicado também, tá? Então, uma cirurgia, por exemplo, num paciente desse, uma cirurgia odontológica, isso pode levar a complicações, porque a cicatrização dele é diferente, né? Aqui, ó, é um exemplo numa retina, né? A microcirculação também é prejudicada na retina. Então, ele começa a ter efeitos deletérios na retina, começa a ter situações de microvazamentos, e isso leva progressivamente a uma diminuição da visão. Então, tem paciente que fica, de fato, sem enxergar, né?
por conta da retinopatia diabética, tá? Esse é um exame de fundo de olho, que mostra ali a vascularização. Então, aqui uma situação normal, né? Uma vascularização normal, e aqui uma vascularização prejudicada por essa glicação, né? Aqui, gente, pensando nos vasos, né? Nós temos, além de tudo, uma situação, um complicador, que é a produção de radicais livres. Então, essa glicose em excesso, né, vai levar à produção de radicais livres no ambiente circulatório, e isso vai levar a lesões na vasculatura, no endotélio, que é a camadinha de células que reveste o vaso. Essa degradação, né, essas lesões no endotélio, vão levar a processos inflamatórios, né, no vaso, e também depósito de gordura. Então, se esse indivíduo também está com dislipidemia, né, ele está com todo o metabolismo alterado, ele vai ter dislipidemia, e isso vai levar à formação de placas, né? Então, nós temos as placas de gordura, né, nos vasos. Qual que é o problema dessas placas de gordura? Aqui, ó, pensa que você tem uma mangueira. Se você aperta a mangueira, ou seja, causa uma obstrução na mangueira, o que vai acontecer com a pressão dentro da mangueira? Ela vai aumentar. Então, várias placas dessa ao longo da vida, né, sendo produzidas, vai chegar uma hora que sistematicamente, ou seja, o sistema, ele vai ficar com uma pressão aumentada. É o que a gente chama de hipertensão, né? Então, o indivíduo vai ter isso associado ao diabetes e também dislipidemia relacionada, né? Então, é toda uma síndrome metabólica. Nós vamos ter, então, nesse indivíduo, hipertensão arterial, né? Então, a pressão vai tá aumentada dentro dos vasos, certo? E aí eu coloquei para vocês o trabalho, né, que falava, então, do paciente diabético e as implicações na conduta odontológica. Então, ali, eu só queria que vocês dessem uma olhadinha, né, o que é grupo de risco, né, quais são os exames que vocês podem pedir, quais são as complicações possíveis, né, que vocês podem encontrar. Se a gente entender que na consulta odontológica vocês também podem pedir exames, então você está desconfiado que o paciente tem diabetes, às vezes ele não tem um histórico, ele não sabe. Estima-se hoje 46% dos brasileiros que têm diabetes não sabem da doença. Enfim, você pode ter um paciente diabético ali que por ali características odontológicas, vocês podem desconfiar do diabetes. E, claro, vocês podem pedir esse exame, né? Então, e aí, gente, esse quadro do trabalho que eu acho interessantíssimo, né? Que classifica o paciente no baixo risco, médio ou alto risco e o que se pode fazer em relação a eles, né? Aqui pensando, né, um paciente alto risco, que tem um descontrole, né, uma hemoglobina glicada acima de 9, ele não é recomendado, por exemplo, fazer um tratamento cirúrgico, né? Você precisa primeiro controlar essa glicemia para poder fazer uma cirurgia nesse indivíduo. Então, são cuidados aqui relacionados ao risco desses pacientes. Eu acho interessante que vocês deem uma olhada, caso vocês não tenham lido ainda, tá? Aqui, as principais manifestações, extremamente interessante, né? Nesses pacientes, a xerostomia é muito verificada, ou seja, aquela produção ineficaz de saliva, né? Uma baixa produção de saliva. Então, isso leva a complicações também nesses indivíduos. Claro, ele é um paciente que está perdendo água, né? Candidíase oral, muito comum. Doença periodontal também, né? Então, são situações importantes de serem verificadas nesses pacientes e ser acompanhado, tá? E prescrição medicamentosa também é diferente para o paciente diabético, tá? Tem alguns anti-inflamatórios, por exemplo, que não são recomendados, alguns anestésicos, certo? O nosso tempo está acabando. Eu queria